Deu. Aê! Gente, ó, aperta no coraçãozinho e envia Vamos lá. essa live aí no. Baixa só um pouquinho o meu som, Thomas. Baixar teu som. Porque tá dando retorno. Melhorou? E aí? Acho que agora sim. Gente, pega no aviãozinho aí, manda pra galera, manda pros amigos, encaminha aí essa live, que o assunto é muito bom, é muito top, é algo que eu estou mega interessada em Vamos lá, vamos aprender e lá. em fazer também. Deixa eu mandar aqui pro povo também. Manda Manda aí, aí, já gente. mandei para Aperta nesse aviãozinho aí. Vamos compartilhar encaminha. essas dicas. Gente, para quem não me conhece, eu sou a Pri. Eu estou em um processo de transformação, não só de emagrecimento, mas transformação como um todo, de desenvolvimento pessoal. E Thomas é uma pessoa que está comigo nessa, é meu mentor na parte de inteligência emocional e também da parte de desenvolvimento pessoal. A gente vem aprendendo muito juntos e tem uma galerinha também com a gente. E eu convidei o Thomas para falar, porque Thomas é especialista em dor emocional, em dor física. O Thomas é coach, programador neurolinguístico, então, e é formado também em hipnose clínica, que é o assunto, um dos assuntos da nossa live de hoje, né? Thomas, e aí, vamos começar a falar sobre Vamos o nosso lá. tema? Vamos lá. Vamos lá. Thomas, eu queria perguntar para você, a pergunta que todo mundo veio me fazer e perguntando, nossa, hipnose no emagrecimento? Não foi nem relacionada à inteligência emocional, foi relacionada à hipnose. A galera toda perguntando, a hipnose ajuda realmente no emagrecimento? Então, vamos revelar, né? Pri, Vamos. vamos analisar o seguinte. Por que é que algumas pessoas fazem Sim. vários tipos de dietas, frequentam a academia por meses, mas não conseguem emagrecer? Quando consegue diminuir alguns quilinhos, volta a ganhar peso rapidamente. Será que tem alguém aqui na live que já foi assim ou conhece alguém assim? Por Eu quê? já fui assim. Ó, se não existe nenhuma limitação fisiológica que impeça de a pessoa emagrecer, é provável que o problema sim esteja na atitude mental em relação ao emagrecimento. Então a hipnose, né, ela vem corroborar com essa questão. Né? O tema de hoje é em relação à inteligência emocional também. Então, se seu emocional estiver abalado referente a emagrecimento, sim, a hipnose pode ajudar. Sim. O que de fato é hipnose clínica? Boa pergunta. Já de cara, hipnose não é terapia, tá, gente? Não é terapia. O primeiro ponto que a gente precisa esclarecer sobre a hipnose é a abordagem terapêutica, ok? Muitos de vocês, acredito eu, que já tenha vivenciado a questão da hipnose na TV, em programas de palco, né? Então, existe a hipnose artística e a hipnose clínica. São coisas totalmente diferentes. Né? A hipnose não é mágica, a hipnose não é aquele fato que, Thomas, mas eu tenho medo de tu entrar na minha cabeça e fazer coisa que eu não quero. Fica tranquilo. Fica tranquilo, porque a hipnose nada mais é do que um estado de hiperfoco. Quantos de vocês aqui, por exemplo, estavam fazendo uma viagem, ouvindo aquela música bacana, com uma companhia muito bacana também, e de repente chega ao destino e olha, gente, já cheguei? O tempo passou rápido, não foi? Nesse momento você estava hipnotizado. Né? Então perceba, você não estava fora de si. Você estava focado, talvez na música ou no bate-papo tão bacana,
que o tempo passou tão rápido que você não percebeu. Outro exemplo, você por acaso já assistiu algum filme e se emocionou tanto a ponto de chorar? Se sim, você estava em estado hipnótico. Por quê? Você sabe que é ficção. E por que você chora? Estado emocional, né? Ou, nesse mesmo exemplo, Pri, aí tu lá, Pri, oi, você estava no estado hipnótico. Então, só para a gente desmistificar, né? Hipnose não deixa você fora do corpo, hipnose não é aquele negócio mirabolante, hipnose não é aquele negócio que eu manipulo, por exemplo, as pessoas. É apenas o fato de você, como cliente, se permitir vivenciar o que a gente vai trabalhar na terapia. No tema de hoje, sobre emagrecimento, é exatamente trabalhar a sua mentalidade para que ela te ajude nesse processo de emagrecimento, tá? Então, basicamente isso. Se alguém ficou com alguma dúvida, comenta aí, pergunta, que a gente também está aqui para responder, na medida do possível, né? Sim. Thomas, relacionado, a gente sabe que tem muito a ver a questão emocional, tem a ver com emagrecimento, pelo menos no meu caso, foi muito o emocional. Se eu não tivesse aprendido a controlar, a reconhecer os meus pontos fracos, os fortes, e saber onde eu tenho que me blindar, onde eu tenho que me fortalecer, eu não teria chegado onde eu cheguei. E assim, eu queria que você falasse para a galera um pouquinho sobre como é esse processo de desenvolver a inteligência emocional. Perfeito. Muitos aqui, como eu citei já nas perguntas iniciais, algum dia começaram algum processo de perca, né? E aí, por pouco tempo, elas normalmente desistem, por não ter percebido um resultado positivo ou o resultado que ela almeja. E nesse momento que a pessoa desiste, ela manda uma informação para o cérebro. Não é para mim, eu não consigo. E aí o emocional vai influenciar negativamente no processo. E aí quando você se permitir no futuro uma nova oportunidade, você já vai começar ela. Eu já fiz, mas não dá certo. E é importante a gente entender isso. O processo emocional ele influencia diretamente. Se não for algo fisiológico, como eu citei no início, alguma patologia, enfim, algum problema realmente de saúde que impeça esse emagrecimento, né? Por exemplo, a questão da tireoide, enfim, outros casos, ela pode sim estar vinculada ao emocional. Então, no processo terapêutico, né, dentro da hipnose clínica, a nossa função é exatamente essa: desmistificar, né, tirar essas crenças limitantes que impedem a pessoa de prosseguir no processo e ressignificar. Não sei o que tu diz, Thomas. Traduz. O que é ressignificar? Eu não tenho como mudar o que aconteceu no passado de vocês, de maneira nenhuma. Mas a gente tem como dar um novo significado, um novo olhar. Porque às vezes quando você tem um trauma, tem um momento negativo na sua vida, aquilo fica programado. Imagina várias caixinhas aqui no teu cérebro, tá? E o consciente, ele representa apenas 5%. Imagina aquela cena do iceberg, onde aqui fora é o consciente, é onde a gente está vendo, e o subconsciente é os 95% de baixo, o que a gente não vê. E é exatamente o que a hipnose consegue fazer. Ela consegue pôr a pessoa num momento de relaxamento e trazer à tona sentimentos, lembranças, situações que a gente vai identificar, de fato, o que é que tem acontecido, e aí a gente faz o quê? Ressignifica situações do passado que possivelmente podem ter impedido você de chegar ao seu resultado, a sua meta de perca de peso nesse caso, tá? Aproveitando aqui a oportunidade, gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Clica nesse danadinho aqui, compartilha aí com a galera, se fizer sentido para você. Se tiver pessoas do seu vínculo de amizade que já passou por esse processo de emagrecimento e voltou a aumentar de peso, ou que começou e desistiu, manda para ela aqui, ó. E tem um coraçãozinho aqui desse lado, que você aperta e ele vai mandando para novas pessoas, tá? Raul, ele perguntou aqui, como faz a reprogramação? Raul, muito simples. Computador celular é uma cópia sintética do nosso corpo, ok? Quando você manda seu computador lá para o profissional passar o antivírus e fazer toda a limpeza, o que é que acontece também? E no celular de cada um de vocês? Sempre aparece
vamos atualizar. O celular está pedindo para você atualizar o sistema. E aí, quando você clica naquele botãozinho, ele pede, não desligue. E aí ele está fazendo toda a atualização, todas as novidades, tudo de novo que tem. E aí ele reinicia, né, desliga e liga novamente. No processo mental é da mesma maneira, né? Então imagine essa mesma cena, você chega querendo ressignificar alguma coisa, e aí a gente vai reprogramar sua mente. Vai te pôr num momento de relaxamento, vamos entender que é aquele stand-by do celular, um momento de relaxamento, e eu como profissional, né, diante da avaliação que a gente faz anteriormente, tem todo um viés, né, anterior, e aí a gente sabe exatamente do que você está precisando. Não sou eu que vou pôr a programação que eu quero. A gente vai ter um bate-papo e diante da sua necessidade, das suas crenças, a gente vai começar a colocar essa programação nova. Então, voltando, você no momento de relaxamento, a gente põe essa programação nova, tá, dentro do seu cérebro e faz você despertar novamente com essa nova programação. O que é que acontece? Já vivenciei na prática isso. É algo que, vamos supor um exemplo aqui. Algum de vocês, por exemplo, já terminou um relacionamento que toda vez que via para a pessoa, mexia aqui dentro, você não conseguia ver, se tremia. Já sentiu isso? Pois é. Seria interessante desligar esse botão e ligar outro com a sensação de indiferença, de tranquilidade? Acredito que sim, né? É exatamente o que a gente faz. Se existe alguma coisa que emocionalmente tem te atrapalhado, a gente desliga o botão, não tem como apagar esse passado, né? Esse término, essa coisa, ele vai continuar na sua mente, mas aí a gente liga um outro botão. Que aí, nesse caso, por exemplo, Thomas, eu quero olhar para essa pessoa e não sentir nada, ser insignificante. Beleza, então a gente põe essa programação. É mais ou menos isso aí, né? Falando um pouquinho mais do processo, né? Existem alguns processos que eles são titulados aqui pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção. O que seria isso? A pré-contemplação é quando você não sabe, né? Não tem vontade da mudança. Então, se você realmente não quer mudar nada, eu, como hipnoterapeuta, não vou conseguir, né? Esse é o primeiro passo. O segundo, quando você tem a contemplação, ou seja, você tem o desejo da mudança, você sabe que precisa emagrecer, já é um bom sinal. E aí a gente começa, mas você não sabe o como, não sabe o processo. A preparação é você já consegue imaginar realizando esse objetivo, tá? A ação, você já está conseguindo, já está no processo, na dieta, na atividade física e tudo que for necessário para que você perca peso. E a manutenção é criar um novo hábito, uma nova rotina na sua vida, né? Normalmente chegam para a gente as pessoas que estão no segundo nível, quando elas sabem que precisam perder peso, mas não sabem o que fazer. Normalmente é esse público maior que a gente pega. E a gente consegue dar um trabalho, um andamento aí, e os resultados são impressionantes, Pri. Impressionantes. Além desse tema, eu vou até falar aqui também da reprogramação, desse todo o processo. Imagina uma cirurgia bariátrica sem cortar você, sem bisturi, sem nada. É possível. Você está me devendo. É possível. E a gente vai fazer, viu? A gente vai fazer. Alguma pergunta mais aí da galera? Como é que tá aí? Estão curiosos? Teve. Tati fez uma pergunta aqui, que foi se a hipnose realmente funciona no emagrecimento. Que é algo que a gente já vai falar logo em seguida, tá, Tati? Sim. Já te responde essa pergunta. Thomas, você sabe, e você é prova disso, que eu já ressignifiquei muita coisa. Eu sei que eu ainda tenho muitas coisas a ressignificar. E não é fácil, gente, mas o ressignificar é você dar um novo olhar para aquilo que te machuca, que te bloqueia em algumas coisas. Porque quando você começa num processo de autoconhecimento, de sair da posição, primeira coisa, é você sair da posição de vítima em tudo na sua vida. Então, você saiu da posição de vítima, você vai conseguir ter um outro olhar sobre as situações na sua vida. E foi isso que eu fiz. Eu saí da posição de vítima e comecei a olhar de outra forma para as situações da minha vida e assumi o protagonismo da minha vida. Não deixei mais na mão de ninguém.
a partir daí, eu comecei a ressignificar acontecimentos passados e a ver de outra forma, que aquilo serviu para me funcionar, que serviu para eu conseguir outras coisas na minha vida, que se eu estivesse no mesmo lugar, na mesma posição que antes, eu não conseguiria. Então, o ressignificar é isso, é você dar um novo olhar, você não vai esquecer, aquilo ali vai sempre existir, mas você não vai olhar mais com dor para aquele acontecimento. Sim, Thomas, qual ponto principal você acredita que a hipnose ajuda no emagrecimento? Bacana, boa pergunta. O papel da hipnose clínica nesse processo de emagrecimento saudável é tratar a compulsão, por exemplo, aumentar a autodisciplina também das pessoas, né, para praticar atividade física, por exemplo, promover que as pessoas adquiram novos hábitos alimentares. Então, assim, é uma vertente de possibilidades, né? E o primeiro ponto que a gente precisa identificar é definir o objetivo claro, em termos positivos. Tá? Daqui a pouco eu falo sobre isso. Segundo, identificar os gatilhos emocionais que sabotam o autocontrole. Elucidar um estado de recursos e também realizar testes imaginários na real. Então, o que seria definir objetivos claros em termos positivos? A maioria das pessoas, elas têm o hábito de olhar pelo lado negativo da situação. E nossa mente, ela não entende o não como comando. Por exemplo, menino, não suba aí na cadeira. O que é que o menino faz? Sobe na cadeira. Menino, não põe o dedo na tomada. O que é que o menino faz? Bota o dedo na tomada. O nosso cérebro, ele não consegue captar a palavra não como comando. E aí, dentro do processo terapêutico, quando a gente define claros objetivos, a gente imputa palavras positivas, né, para que realmente possa, como é que eu posso falar, prosseguir no tratamento, no viés positivo. Então, em relação a perder peso, por exemplo, perder peso é negativo, perder, né? Parar de comer tanto é negativa. Eu vou parar de comer tanto. Se você está programando sua mente com essa palavra, é negativa. Sua mente não vai conseguir captar. Se livrar das gorduras e doces é negativo. Se livrar. Evitar os quilinhos a mais. Tudo isso que for negativo, se você proferir em palavras ou pensamentos, vai acarretar negativamente para você. E aí, quais seriam as palavras positivas que a gente poderia ressignificar nesse processo? Imaginem todos vocês aqui, um elefante azul. Existe elefante azul? Não. Só que quando a gente dá o comando e você imagina ele vai vir na sua mente, mesmo que ele não exista. Mas para que ele não venha, você precisa mudar o foco do teu pensamento. Então, o processo é muito isso, né? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Colocar frases positivas como, por exemplo, eu vou alcançar minha meta de peso. Eu vou ter um corpo saudável. Ser magro, ativo e comer nutritivamente. Sempre para o positivo. Tá? Então, esse é um dos principais pontos, a gente identificar os objetivos claros e ressignificar, tirar as palavras negativas para que a gente possa colocar as positivas na mente. Em relação aos gatilhos emocionais, né, e ambientes, o que são gatilhos emocionais? Gatilhos, imagina aquela situação que dispara toda a sua emoção. E aí você decide, não, a partir de hoje eu não vou comer doces. Você botou no negativo. Aí de repente te convida para um aniversário. E aí você chega lá no aniversário e vê aquela mesa repleta de doce. E aí você vai dizer, não, é só hoje. Amanhã eu queimo lá na academia. E esse só hoje já começa a te sabotar. Né? Então é importante a gente entender quais são esses gatilhos emocionais que disparam a vontade de comer, de tudo isso. E dentro do processo terapêutico a gente vai ressignificar isso. Para que quando chega esse momento, você consiga ter autocontrole e não deslize, que é o que a maioria das pessoas, infelizmente, comete o erro. E acaba virando um ciclo vicioso. Uma emoção negativa vai gerar uma fome emocional, que porventura
vai gerar uma compulsão alimentar, que aí, quando essa compulsão alimentar e você comer, você vem na cabeça, poxa, não era para eu ter feito isso. Aí a emoção negativa aumenta cada vez mais. E aí você cria uma fome emocional novamente, a compulsão, e aí cria aquele ciclo vicioso. E muitas vezes você se vê sem saída. Então o processo emocional interfere diretamente no processo de perca de peso. Tá? E elucidar os estados de recursos. Né? O que é que a gente tem para quebrar esses gatilhos emocionais? Que ferramentas a gente pode utilizar através da PNL, né? Programação Neurolinguística, junto da hipnose, para que possa te dar mais autoconfiança, autocontrole, tá todo nesse processo. E em relação também aos testes imaginários, como eu costumo falar, se sua mente, se sua alma chega em determinado lugar, chega aqui, o meu corpo, ele vai seguir o mesmo caminho. Não entendi, Thomas, o que foi que tu falou? Se você exercitar na sua mente o corpo ideal que você quer, pode ser em imagem, imaginamente, ou você pode pegar uma foto. Pega uma foto de uma modelo, ou de um modelo, poxa, eu quero ser nesse cara aqui, velho. E aí todo dia tu olha para esse cara aqui, e fica se imaginando, aí bota teu rosto naquele corpo. E aí você vai exercitando a imaginação, e essa imaginação, se ela chegar, se você acreditar verdadeiramente que é possível, você vai fazer de tudo o que for necessário para atingir aquele corpo. Então é bem por aí. Sim. Chegou, acho que na pergunta que Tati estava querendo saber. E eu acho que você até já falou um pouco. Como é que funciona a hipnose no emagrecimento? Uhum. Fala mais um pouquinho sobre. Uhum. Pronto, basicamente é isso. A gente vai trazer, antes de eu responder, gente, tem um aviãozinho aqui, ó. Aperta aí pra galerinha, vai apertando e tem um coraçãozinho aqui, ó. Eu quero ver esse coração borbulhando aqui. Da minha realidade. E aí, quem tiver alguma pergunta, vai deixando aí, que enquanto eu vou falando, Pri, aí você vai pegando algumas perguntas pra gente poder esclarecer algumas coisinhas, tá? E quem ficar até o final vai ter um presentinho, viu? Já tô avisando. Então, como é que o processo da hipnose vai funcionar para o emagrecimento? Então, é exatamente isso. A gente precisa entender verdadeiramente a pessoa, precisa entender por todo o processo que ela já passou na vida para tentar perder peso, entender toda a história, né? Não adianta você chegar, Thomas, me hipnotiza e me deixa magra. Não é assim, gente, não é mágica. É um processo. E aí, a minha função, única e exclusivamente, é ser um guia dentro do processo. Né? Eu não tenho como não perder peso por cada um de vocês, mas a gente tem como te guiar nesse processo mental, como um GPS. Qual é a primeira pergunta que o GPS nos faz? Onde é que você está? Então é exatamente isso que eu preciso entender. Onde é que você está hoje? Né? No caso da Pri, ela chegou a quase 150 quilos. Era onde ela estava. Onde é que você quer chegar? E ela falou até hoje na live anterior da gente, quero chegar aos 2 dígitos, ou seja, de 99 para baixo. E ela veio pelo processo, 1 ano e meio, se eu não me engano, me corrija, Pri, e estacionou mais ou menos ali nos 111, né? E a partir do momento que a gente... Vai, fala aí. Agora 104, mas a última vez que a gente fez a bioimpedância, eu estava com 111. Isso. E aí você passou um tempo meio que estacionada, né, nesse 111? Foi. Isso. E aí o que é que acontece? 107 para 111, 107, 111. Exato. Então vai chegar um determinado momento que toda a sua estratégia que você usou por 1 ano, até chegar nos 110, 111, teu corpo já entendeu. E às vezes o que é que acontece? Você passa mais alguns meses, não consegue eliminar mais peso, e aí, se você não tiver uma preparação emocional, você vai desistir. Vai dizer, realmente não dá para mim. E aí você vai voltar lá para 150 ou mais. E aí qual é a questão? A gente precisa buscar novas ferramentas, seja mentais e também atividades físicas e dietas, para que você possa seguir nesse processo. E aí de julho para cá você chegou aos 104. Parabéns. E até o próximo mês, eu garanto, vai chegar nos 2 dígitos. Por que eu garanto? Porque você está no caminho. E aí a gente vai juntar agora a hipnose junto dentro do seu processo. E aí vai servir até de exemplo aí para muitas pessoas a sua história, digamos assim, né?
é mais uma coisa que vem a agregar, né? Para quem está querendo emagrecer, conquistar uma vida saudável, porque a questão não é só perder peso, feito o Thomas falou, que o perder é muito negativo. Você tem que colocar eliminar, porque quem perde pode achar de novo, né? Então você elimina e você tem que focar realmente e correr atrás. Tipo, no meu caso, eu estava numa estratégia e vi que aquela estratégia não estava mais funcionando. E eu vi que sozinha eu também não conseguia lugar nenhum. Então eu bolei o desafio com as meninas. Nós já estamos no 3º mês de desafio. E bolei também a questão de que eu precisava que entrasse no meu processo algumas coisas diferentes. Tipo, agora eu agreguei ao meu processo a nutricionista, que eu acho que até ela está aqui, minha Nutri, Samile, e outras coisas. Voltei a treinar na academia, que também estava parada por conta da pandemia, e assim, retomei algumas coisas também. Então, assim, vamos ver agora, final do mês, qual é o resultado. Se realmente está funcionando. E agora, com Thomas entrando com a hipnose clínica também, para poder melhorar ainda mais os resultados. Thomas, as meninas perguntaram aí, Cris perguntou em relação se trabalha também a ansiedade. Boa. Eu estava até vendo aqui, já ia responder exatamente a ela. Viu, Cris? Sim, a hipnose ela vai trabalhar no seu controle, né, no controlar da sua fome emocional. Ela atua exatamente para aliviar essa questão da ansiedade, aumenta a autoestima, reforça a disciplina, autocontrole, ensina você a lidar com o estresse também, te ajuda muito a interromper pensamentos automáticos. Né? É ensinado isso. Não é que você precise sempre vir a Thomas para Thomas fazer. É um processo, tá? Que dentro da sessão clínica a gente faz, porém a gente ensina fora da lei o que é que você vai fazer. Né? Como eu falei, não é milagre, não é mágica. É um processo, é uma atividade. É que nem quando você talvez uma criancinha começou a caminhar. Ela não já começou correndo. Antes de correr, ela andou. E antes de andar, ela engatinhou. E é todo um processo. Eu não tenho como pôr você já para caminhar. Ou seja, eu não tenho como colocar a Pri, fazer hipnose nela hoje e amanhã ela está com 99 quilos. Não é assim. É um processo que a gente vai trabalhar compulsão, ansiedade, depressão, enfim, todas essas questões emocionais podem ser trabalhadas, tá, Cris? Tranquilamente. Eu vou responder aqui, Tati, também. Tati, biomedicina. Já ia perguntar. Ela até comentou aqui que já eliminou 17 quilos. Poxa, parabéns, Tati. E a curiosidade dela, que ela viu aqui em alguns vídeos no YouTube, né? Tem bastante vídeo. Saber se é seguro. Se funciona, se poderia fazer sozinha, tá? Pode e não pode, tá? Por que as duas vertentes? Primeiro, se a pessoa não tiver uma inteligência emocional suficiente para saber lidar com esse processo e ela não se permitir, não vai funcionar, tá? É importante ter um ambiente calmo, tranquilo, sem interferência. Existem N fatores para que realmente o processo funcione. Porém, se você encontrar algum vídeo, algum profissional, sugiro que busque de fato na internet, de fato, se esse profissional é gabaritado, certificado, né, para não pegar qualquer pessoa, qualquer amador. E se você realmente se sentir seguro de fazer com essa pessoa, tranca o quarto. Se tiver alguém em casa, avisa para não entrar durante o processo, em torno de 30, 40, 50 minutos. E aí, se você já se permitir, se você for uma pessoa que se abre para realmente vivenciar o processo, dá para fazer, sim, em casa, através de áudios ou através dos vídeos do YouTube, tá? Quem mais? Mais alguma pergunta, meninas e meninos que tem também? Aproveita e compartilha aqui, ó, o aviãozinho aqui, ó. E apertem no coraçãozinho, gente. Vamos lá, Thomas. Você falou aí de gatilhos, de âncoras que podem
ser utilizados, né, no que acontece, que a gente tem, né, esses gatilhos que levam a gente até a compulsão, a desenvolver aquele quadro de ansiedade, descontar na comida, que no caso é a fome emocional, né, que a gente tem que aprender a identificar quando a gente realmente está com fome ou quando realmente é aquela fome emocional. Você está comendo para suprir alguma necessidade sua emocional. Essas âncoras que você falou há pouco, como podem ser utilizadas para o emagrecimento? Tá, vamos entender um pouquinho sobre o que é âncoras, né? Em algum momento da vida, algum de vocês estava passando na rua e aí de repente você sentiu aquele perfume de... Eita, esse perfume me lembrou fulano. Já passaram por isso, gente? Se sim, é um gatilho. Ou seja, o que é gatilho? É quando dispara. Você não estava pensando naquela pessoa naquele momento, mas aquele aroma a fez lembrar da avó, da ex, enfim, qualquer situação dessa. Ou até a própria comida. Você provar quando... Eita, é a coisa que minha avó fazia quando era criança. Gatilhos emocionais são isso, né? E aí, como é que a gente faz nesse processo de âncora? Né? Não é aquela questão de fazer assim, Pri. Ah, Thomas, eu posso ver na maçã um brigadeiro e comer a maçã achando que é o brigadeiro? Poder pode, mas não é por aí o caminho. Porque sua mentalidade está no doce. Entende? A mente é tão incrível, gente. Acho que vocês já devem ter ouvido ou visto alguma matéria nesse sentido. Aquelas gravidez de mulheres que levam a gestação por muito tempo sem ter... É psicológica. É mente. Esse bichinho aqui, se você souber trabalhar positivamente na sua vida, você vai ver tanta coisa mudando. Não é só emagrecimento, não. É sobre dinheiro, sobre desenvolvimento pessoal, inteligência emocional, sobre família. Gente, é muito poderoso. Se o homem bem soubesse o poder que tem dentro dele, através disso aqui, o mundo seria outro. Seria outro. E é o que eu venho falando muito desde o começo dessa pandemia. Vai sair fortalecido dessa pandemia quem tiver inteligência emocional. E, de fato, está se comprovando. Aquelas pessoas que são mediatistas, ou têm medo de tudo, ficam olhando noticiário. Cara, onde é que você está colocando sua mente? No negativo ou no positivo? No negativo. E aí, o que é que as pessoas fazem? A gente até conversou no nosso grupo hoje. 8 horas as pessoas dormem, em média. 8 horas as pessoas trabalham, em média. E sobra 8 horas para elas fazerem o que quiserem. A grande maioria vão assistir novela, das 7, das 8, das 9, das 10. Vão ver o jornal, vão sentar na beira de calçada para falar da vida alheia, vão pro Instagram, vão pro WhatsApp, vão... Sim. Vão pro barzinho. Sim. E a parte de você, né? E a parte de você se cuidar. E a parte de você se desenvolver financeiramente. E a parte de você se desenvolver emocionalmente. Né? Então esse é o convite também e o instiga que eu faço agora para vocês. Comecem a buscar novos rumos se vocês não estão tendo o resultado que vocês querem. Como dizia Albert Einstein, insanidade é querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então se você quer perder peso, o primeiro passo. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Essas 5 pessoas que você mais convive, elas vivem fazendo exercício, vivem indo para academia, vivem fazendo dieta, bebendo bastante água. Se sim, continue com elas. Se não, você já tem que começar a mudar por aí, suas amizades. Porque senão, essas amizades podem lhe levar para onde? Para um brigadeiro, para uma coxinha, para uma pizzaria, para um álcool, entende? Então começa por aí, tá? E se decidir fazer parte de um processo hipnótico para que os resultados gerem de forma mais concretas e não fique aquele efeito sanfona, através da reprogramação a gente consegue fazer isso e resultados incríveis acontecem, tá? Então o primeiro passo seria através das âncoras, né? A gente entender, desculpa, o estado desejado da pessoa. Então, por exemplo, eu sei que o seu é chegar nos 2 dígitos. Então eu sei qual é o seu estado desejado. E a partir daí a gente vai instalando âncoras em você, positivas, que te impulsionem a chegar nessa meta. E não a negativa, né? De você, talvez, o cheiro ou a comida, relembrar de alguma cena que, enfim,
não vai agregar positivamente para você. Então é bem por aí, tá? Sim, sim. Thomas, é tanto que no grupo do desafio esse mês eu lancei algumas coisas, porque sempre eu tento trabalhar um pouquinho a parte de autocuidado, da autorresponsabilidade, que assim, todas as nossas escolhas levam a resultados. Então, as minhas escolhas vão determinar os meus resultados. Eu sempre falo isso no grupo. E eu vi a necessidade de trabalhar o autocuidado. É tanto que o desafio do mês é todo mundo fazer o autocuidado, algum tipo de autocuidado. Fazer a unha toda semana, tirar um tempo para elas, fazer o cuidado com a pele todos os dias, o cuidado com a pele diário. Foi um desafio que eu propus a elas para já ir desenvolvendo essa questão do autocuidado. E também coloquei lá para tirar o dia de mim. O dia de mim é o quê? É o dia que você vai tirar para ler um livro, para sentar de frente da TV e ver um filme, para você procurar algo que lhe dê prazer, né? Eu propus isso a elas, justamente porque eu vejo que nesse processo de emagrecimento, a gente tem que se apoderar de quê? De que a gente é a protagonista da nossa vida e que a gente tem que ser prioridade. Não adianta eu cuidar de marido, de filho, de Deus e do mundo e não cuidar de mim. Então, assim, eu tenho que ser a prioridade. Então, eu tento passar isso para elas, que elas têm que ser prioridade. Que não adianta elas trabalharem o mês todo e comprarem só coisas para casa e não tirar algo para elas, não comprar um creme para passar na pele. Eu recebi um relato de uma menina que eu achei a coisa mais linda. Ela disse: Pri, eu trabalho fora, mas eu nunca pensei isso, eu nunca veio à minha mente de que eu tinha que me pagar, de que eu tinha que pensar em mim. E aí ela foi e logo no primeiro dia que ela entrou no grupo, quando eu propus o desafio, ela já foi e mandou a notinha para mim que ela comprou na internet. O creme para passar na pele, a água micelar, comprou sabonete, comprou tudo. E eu fiquei assim, nossa, o pouquinho que eu estou fazendo já está servindo de mudança na vida de uma pessoa, para mim já é gratificante. Né? E no grupo a gente tem 50 e poucas mulheres já. Uau, uau. Pri, isso que você falou é fundamental. E eu sempre trago aquela analogia. Se você já viajou de avião, a aeromoça vai falar o seguinte: em caso de pânico à aeronave, máscaras cairão à sua frente, Sim. ponha primeiro em você, depois ajude quem estiver do seu lado. É exatamente isso que a Pri falou. Se eu não me amar primeiro, se eu não cuidar de mim primeiro, quem é que vai cuidar? Então, primeiro ponto isso. Né? Tanto é que quando eu entendi o significado disso, Pri, eu comecei a mudar minha rotina, comecei a mudar meus hábitos. Né? Então, assim, eu antigamente fazia academia à noite. E aí trabalhava o dia todinho, chegava na academia 7h30 da noite, cansado, mas por obrigação, né, de ir para a academia. Quem nunca se sentiu assim, né, gente? E aí quando eu entendi isso através de um livro, O Milagre da Manhã, e eu era um cara que não lia nada, e esse livro ressignificou e reprogramou a minha mente. Um livro, não precisou ser a hipnose ou qualquer outra pessoa. E a partir daquele livro eu comecei a mudar meus hábitos. Hoje eu acordo antes das 6, sem despertador. Hoje eu corro 5, 6, 7 quilômetros por dia, assim que acordo. Eu faço minha meditação, eu leio a Bíblia. Então eu cuido de mim de manhã, primeira coisa. E depois eu cuido do resto. Porque se eu esperar para de noite para eu cuidar de mim, talvez o cansaço, o desânimo, as coisas vão influenciar negativamente. Então, se fizer sentido para você também, comece a mudar os seus hábitos. Que horas você acorda? É 8 horas? Tranquilo. Acorda meia hora antes, 7h30, e tira meia hora para você. Se você conseguir 1 hora antes, melhor ainda. 7 horas, não precisa ser 5 da manhã como o Thomas, mas comece. E assim era eu. Eu acordava 7h30, 8 horas, passei para ser 6h30, passei a 6. Hoje, despertador não me acorda mais. Eu sempre acordo antes dele. E eu começo a contemplar o dia, o sol, é a coisa mais linda do mundo. Quantos de vocês aí conseguem ver o nascer do sol? Pouquíssimos. O pôr do sol, talvez.
mas o Nasci não é para todo mundo, não. Então, eu reforço esse convite para vocês, se permitam, tá? E a live está chegando já no finalzinho, e para quem ficou, diz que dá um brinde, né? Quem quiser ganhar uma avaliação de saúde e uma sessão de coach de saúde, bem-estar e emagrecimento, fala comigo no privado, que vocês vão estar ganhando de forma gratuita, tá joia? E para aquelas pessoas que morarem aqui em Triunfo, além desses dois bônus, eu vou estar dando também a avaliação de bioimpedância, tá, Pri? A mesma que você fez, para a gente saber como é que está seu percentual de gordura, seu percentual de músculo, e talvez aí até contribuir de forma positiva na sua caminhada para a melhor versão que vocês estão buscando. Então é isso. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida? Aproveita para perguntar. Aproveita que ainda temos um tempinho, né, Temos um Tom? tempinho. Alguma dúvida, alguma curiosidade? Ah, vou fazer outra coisa. Nós postamos, tanto o Pri e eu, a foto da live de hoje. Se possível, né, se você quiser também, comenta qualquer coisa, o que você achou dessa live. Por que valeu a pena estar aqui? E comenta nessa foto, que é a última foto que tem lá no meu Instagram. Print, gente, vamos Vamos tirar. Tá? Tira o print. E eu quero que vocês comentem lá na última foto, por que valeu a pena ter assistido essa live de hoje, tá? Na última foto do meu Instagram. E aí eu vou estar chamando você também para presentear com avaliação, se você quiser, tá bom? Tira aí o print da gente. Tira os comentários para limpar a minha cara. Peraí, como é que faz para tirar os comentários? Não sei, aí é contigo. E a pessoa sabe? Como gente. Peraí. Aqui para aprender. Agora, já consegui. Show. Tira o print, gente. Tira o print aí. Pronto? Alguém tirou. Tu tirou, né? Eu tirei também. Faça o seguinte também. Ponha nos stories de vocês. Marca a Pri, marca a mim. E marca a frase. Por que valeu a pena estar aqui hoje? Marca nos stories. Thomas, alguém fez, acho que foi Tati. Perguntou se você consegue fazer a hipnose clínica online. Online? Sim. É o mesmo caso do vídeo. Se você for uma pessoa que já vivenciou, se permite, bem simples de fazer, né? É possível, a gente pode conversar. Me chama lá no direct que a gente troca uma ideia, tá? A gente faz o testa. Thomas, obrigada pela participação. Obrigada a quem participou, quem esteve aqui presente. E assim, vão vir outras lives com outros temas e outros convidados. E Thomas vai voltar outras vezes aqui também. Eu vou explorar ele. E obrigada. Amo tu, viu? Valeu, gente. Brigadão. E chama lá. Comenta lá na última foto. Posta nossas stories e marca a gente lá. E aí vocês vão estar recebendo esses brindes aí no finalzinho. Tá bom? Cheiro grande. Tchau, gente. Cheiro. Cheiro.